O Via Justiça de hoje tem como tema a atuação das rádios comunitárias irregulares no país. Nossos convidados, o desembargador Rogério Medeiros Garcia de Lima, da 14ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e o advogado Silvio Mendes Arruda. Entre as irregularidades estão a utilização de transmissores com potência superior à permitida, comercialização de publicidade e vinculação a grupos políticos. Também a constituição de associações fantasmas para obter a concessão e pessoas em seus quadros que não representam a comunidade. Doutor Silvio, como foi que surgiu a ideia da criação das rádios comunitárias? Olha, as rádios comunitárias, o serviço de radiodifusão comunitária, ele tem como objetivo ampliar o acesso democrático à informação. Então, foi nesse sentido que o legislador estabeleceu a radiodifusão comunitária, para que sirva de instrumento para a integração da comunidade, prestação de serviços públicos, estímulo ao lazer, à cultura. Só que o que a gente vê é que hoje não está acontecendo isso exatamente em função das irregularidades que o senhor acabou de Doutor Rogério, quais são os requisitos para a constituição dessas rádios? Bem, o requisito primordial é que elas sejam administradas, vamos dizer assim, né, por fundações ou associações sem fins lucrativos vinculadas àquela comunidade. E outra decorrência da nossa Constituição é que os dirigentes dessa associação também vinculados às questões comunitárias, né, sejam culturais, sejam de ordem social em geral, elas têm que ser brasileiras, né, natas ou naturalizadas, porque nós não podemos ter nenhuma emissora de nenhum órgão de imprensa em geral de estrangeiros, né? Isso é uma vedação constitucional. E os demais requisitos previstos na lei de ordem burocrática, vai ter que apresentar uma série de documentos atestando a regularidade da criação e designação de diretores daquelas pessoas jurídicas, né, que vão se habilitar, enfim, esses termos que já foram exibidos aqui daquela portaria 462. É o que o processo administrativo vai verificar para fazer a outorga da concessão. Doutor Silvio, o senhor acha, então, o desembargador lembrou a portaria 462, o senhor acha que ela vai coibir até que ponto essas irregularidades? Na realidade, a portaria 462 só veio para discriminar em minúcias o que já estava previsto na lei. Ela só veio para explicitar e de colocar de maneira mais clara aquilo que a lei já previa. Foi uma regulamentação da lei, então? Uma regulamentação da lei, com certeza. Então, agora a gente espera que com a delimitação mais clara dos institutos que estão previstos ali na Lei 9612, que o Ministério Público e a Anatel e até o próprio Poder Judiciário, quando provocado, se sensibilizem para essa situação e que apliquem a lei e busquem fiscalizar de maneira efetiva a atuação dessas rádios comunitárias. O senhor acha que isso vai acontecer, desembargador? Se não respeitam a lei, vão respeitar a regulamentação? Tem que respeitar. E já há precedentes envolvendo, inclusive, a atuação do Poder Judiciário em relação às rádios comunitárias, né? Eu citaria muito recentemente o nosso Tribunal de Justiça de Minas Gerais, num conflito oriundo lá da comarca de Abaeté, confirmou uma liminar que foi concedida para o juiz, pelo juiz local, para proibir uma rádio comunitária a requerimento das rádios daquela cidade, comerciais, né, de veicular propaganda comercial, enfim, estava fazendo uma concorrência predatória. E o juiz fixou essa proibição numa tutela antecipatória, né, tutela inibitória que a gente chama, fixando uma multa diária pelo descumprimento. E eu tenho também precedentes do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, na última campanha de 2010. Aplicou multa pesada a uma emissora de rádio comunitária por fazer propaganda eleitoral irregular em prol de um candidato lá no interior do Paraná. Eu queria que o senhor explicasse isso melhor, desembargador, porque a competência não seria da Justiça Federal? Por que o TJ emitiu uma decisão em relação a esse tema? É muito boa a sua colocação, Carlos, porque realmente, como a outorga é da União, a fiscalização é da Anatel,
Então, todos os conflitos que surjam, por exemplo, se a Anatel intervier para multar uma rádio, ou até mesmo apreender os equipamentos e decretar a interdição daquela rádio irregular, sempre vai ser a Justiça Federal, sempre vai ser iniciativa do Ministério Público Federal também, né? O funcionamento de uma rádio sem autorização do Ministério das Comunicações, dos órgãos competentes, também é crime, previsto no artigo 70 da Lei 4.112, uma pena de 1 a 2 anos de detenção. A competência também é da Justiça Federal. Mas esse conflito específico, ele foi julgado na Justiça Eleitoral porque já envolvia um problema comercial, envolvendo apenas a questão da concorrência entre rádios, que são pessoas jurídicas de direito privado. Por isso que esse tipo de tutela inibitória foi deferida no âmbito judiciário estadual. Agora, no caso da comarca lá de Abaeté. A questão ali, desculpe, desembargador, a questão ali é bastante interessante porque um dos reflexos sociais mais negativos que a gente observa na atuação das rádios comunitárias advém exatamente da comercialização de publicidade comercial, o que é terminantemente vedado pela legislação. Isso por quê? Porque essas rádios comunitárias, elas contam com todas as benesses fiscais, elas não arcam com os mesmos encargos tributários e previdenciários que as empresas que comercializam e que veiculam e que estão ali legitimamente autorizadas a comercializar publicidade. Elas não pagam nenhum imposto, nenhum tipo de imposto? As rádios comunitárias têm uma legislação fiscal que é só no primeiro momento da permissão que você paga ali uma taxa simbólica para ter a outorga da radiodifusão comunitária. Ao contrário das rádios comerciais, por exemplo, que são empresas privadas que buscam lucro, geradoras de empregos, recolhem substancial monta de tributos ao Estado e que acabam sofrendo com a concorrência desleal promovida por essas rádios comunitárias que atuam ilegalmente, porque elas não arcando com os mesmos encargos tributários, previdenciários, elas oferecem preços, uma concorrência predatória mesmo, preços que estão abaixo de qualquer mercado e que colocam em risco a continuidade desses outros veículos de comunicação, que principalmente no interior do país, tem na comercialização de publicidade a principal fonte de recursos, né? Então, no caso da comarca de Abaeté, foi uma decisão, qual foi o pedido especificamente que permitiu a juíza decidir? O pedido ali foi interessante porque essa questão da competência, ela não foi para a Justiça Federal exatamente porque ali tratava-se de dois privados, de duas pessoas jurídicas de direito privado, que a atuação de uma pessoa estava prejudicando diretamente a outra. Não se discutiu em momento algum o contrato a outorga da radiodifusão comunitária, aquela associação estabelecida em Abaeté. Quando se discute esse contrato, a competência vai para a Justiça Federal porque você tem interesse da Anatel. Mas ali não se está discutindo o contrato, a outorga da radiodifusão comunitária, mas tão somente a atuação da rádio comunitária que estava influenciando diretamente nas atividades da rádio comercial. O Via Justiça faz mais um intervalo, voltamos em instantes com o bloco final do programa.